por acima de tudo, amor. Bem, mais uma vez eu vou iniciar esse bloco apresentando para vocês a maior bênção que eu estou podendo pôr a mão no crucifixo que foi dado pelo seu bispo, onde nasceu o Padre André, na Itália, para vir para a missão do Padre André no Brasil. Ele trouxe isso na sua bagagem, estava na sua cabeceira da cama, em todo momento da sua vida, na sua viagem. Esse crucifixo tem um significado muito importante. Eu olho para ele, enxergo onde ele nasceu, né? A origem dele na Itália e como é que pode nascer na mesma cidade que nasceu Madre Paulina, nasceu o Santo Padre André. Então, olha bem, isso aqui é como vocês estivessem vendo um momento que ele se inspirava para a missão dele no momento que ele abriu o olho, né? Que ele ia ler o Evangelho e trabalhar. É tão importante falar do Padre André que nós vamos seguir, esse é o terceiro bloco, mas nós vamos seguir o próximo programa, vai continuar ainda a história de Padre André. Tem muita história para falar. Eu prefiro hoje nesse programa estar ouvindo e apresentando a importância da vida dele, um pouco da vida dele para vocês, e a gente vai seguir mais um programa falando sobre a vida desse santo. Por que falar da vida dele? Porque ele é um exemplo para a própria igreja, ele é um exemplo para cada ser humano que nasceu e pensa que a vida é uma dádiva para ele próprio, para ele viver para si próprio, para ele aproveitar toda a natureza e toda a vida em favor de si próprio. E aí não é a verdade, porque essa pessoa que pensa assim, ela tem um buraco na vida que ela não se encontra, podia ter todos os castelos, todo o dinheiro do mundo, ela vai ser uma pessoa infeliz se ela não tiver a intimidade de saber que para ter o sentido na vida tem que servir a Deus, porque Deus é que criou a vida e que nos deu a vida. E Ele faz a gente entender isso quando a gente faz um ato de amor ao próximo, você se encontra com Deus. E aí essa missão do Padre André, no testemunho, quando a igreja aposentou ele na missão estava próximo de 80 anos, eu acho que 78, 79 anos, ele chegou humildemente para mim, Dom Milton, aquele jeitinho que ele chegava, ficava assim, de mãozinha encolhida, assim, ou assim, e eu cheguei, ele falou, o senhor queria falar comigo, Padre André? Eu iria lá. Não, eu vim aqui para você falar, você é muito ocupado, eu vim te falar, a igreja não está precisando mais de mim. Me aposentaram, eu agora entreguei a missão de pároco, mas eu me sinto tão bem, Henrique, eu preciso te ajudar. Eu falei, nossa, mas o senhor está muito novo mesmo, então, mas eu quero que você me arrume um trabalho que eu possa te ajudar nessa missão bonita de atender os pobres. Eu falei, Padre André, o que o senhor gostaria de fazer? Escolhe qualquer coisa, e eu pagaria qualquer dinheiro para ter o senhor do meu lado aqui fazendo. Não, eu vim te ajudar. O que você quer que eu faça? Eu falei, escolhe o senhor alguma coisa. Aí ele falou assim, eu poderia ver como é que as pessoas são, depois do atendimento, para onde elas vão, como que as que não têm lugar para dormir, para comer, poderia conhecer esse trabalho? Eu falei, esse é o melhor trabalho que eu tenho. Eu tenho assistência social e os alojamentos são da minha mãe. E eu queria que, isso aí eu acho que o senhor não vai ter muito poder ajudar nisso, porque deve estar muito bem cuidado. Aí ele falou assim, os lugares que eu visitei é um lixo. Aí eu falei, como assim? É minha irmã que cuida, é minhas assistentes sociais que cuidam? Não, falta muita coisa. Eu falei, então se o senhor acha que esse é um lugar que pode melhorar? Eu falei assim, tem que melhorar. Você tem um cuidado com o corpo, mas você não tem um cuidado com a alma nos lugares, onde precisa ter também a visão de uma forma da pessoa ter não só o cuidado da doença, mas o cuidado do sentido de aproveitar para a pessoa ter motivação de autoestima, aprender nesse tempo de intervalo, ter ocupação, aprender a trabalhar e tal. Ele foi falando as coisas, eu falei, nossa, e tem um buraco nesse lugar.
Não era só o cuidado da alma, no sentido que também queria a espiritualidade para aqueles que fossem católicos, ter assistência, ter a palavra de Deus todo dia ele queria. E para aqueles que não fossem, que fosse outra religião cristã, ele queria assistência todo dia. Ele não se conformava da pessoa estar tomando remédio e não ter oportunidade de se encontrar com Deus na palavra de Deus, na forma de também se entender com Deus. Então, eu levei um susto, porque ele desvalorizou, ele pôs no lixo o que eu fazia. Mas não era uma missão, uma condição crítica, era que ele via de uma forma diferente das pessoas que vê pelo trabalho da obrigação de ser empregado, picar o cartão, atender, lavar aquilo, limpar aquilo e ir embora. Ele viu que estava tudo errado. A forma que tinha de ser era a forma mais humana possível. E aí eu não tinha o que fazer, eu não tive outra maneira de ficar alegre, abracei ele, agradeci dele poder dar valor de vir melhorar o que nós estávamos fazendo. E aí ele foi o grande mestre da minha vida. Se eu fiz a formação em saúde com meu pai, em humanização, eu fiz a pós-graduação com o Padre André. Ele foi o grande diferencial na minha forma de enxergar o ser humano, de servir ao próximo e de aperfeiçoar o trabalho de amor. Então ele tem um trabalho na vida do hospital muito profunda no que ele fez. Padre Constâncio, eu estou falando agora e tomei um tempo desse terceiro bloco, mas conta um pouco mais como é que era o Padre André. Bom, o Padre André, além de ter esta fé viva, porque a intimidade com Deus dele era constante, não é? A vida de oração, ele se abastecia de Deus para poder dar Deus aos outros. Então, ele vivia muito isto. Ele nunca faltou ao momento de oração comunitária lá em casa. Ele sempre era fiel nos seus momentos de oração, nos seus momentos de comunidade. Mas ele enxergava além. Para ele o mais importante, não é, era concretizar esta fé ajudando os outros. Então foi que ele se preocupou nas casinhas das pessoas mais necessitadas, porque ele formou uma associação para que construíssem as casas para as pessoas mais necessitadas. E ainda funciona hoje esta associação. É a maior associação em tamanho, em acolhimento e em amor, porque tem uma missão apostólica de evangelização e de cuidados. A missa aos domingos não cabe às pessoas na capela. Por isso que tem que fazer outro programa, que eu vou contar as histórias de eu fazer as coisas para ele. E que é impressionante, que coisa que eu tenho que contar também as broncas que eu tomei dele, né? Por isso o terceiro, nós vamos acabar esse bloco e eu vou dar o prazer para ter intimidade que eu tinha com ele em falar aonde ele me puxou a orelha, aonde ele me ensinou tanto. E essas histórias é picante, é muito interessante, mas eu quero ouvi-los todos, por isso nós vamos seguir, depois desse programa, o terceiro bloco, mais um programa com história de Padre André. Vocês vão adorar as histórias, eu vou entrar na intimidade dele. Mas o Padre Constâncio tem essa habilidade de estar vivendo, ele é profundamente contaminado pelo amor do Padre André, e a missão da sua congregação não é restaurar também a fé dos padres? Explica. Sim, como é que é. O padre André faz parte da congregação de Jesus Sacerdote, não é? E o carisma e a espiritualidade da congregação de Jesus Sacerdote, fundada pelo padre Mário Venturini, lá em Trento, na Itália, tem este carisma de rezar e fazer rezar, oferecer e fazer oferecer a própria vida pela santificação dos padres. E ainda hoje
na nossa casa aqui em Barretos. Esse é o carisma da congregação. Da congregação. Ainda hoje, aqui na nossa casa em Barretos, nós temos este carisma, né? De acolher estes padres que precisam de um momento de parada, precisam de um momento de ajuda. Todo ano eu frequento a casa deles e percebo que vem 8, 10 padres que estão numa fase, numa idade, em algum momento, que precisam ter uma intimidade de novo com a sua missão e aprofundar a espiritualidade. E aí eles pedem licença, os bispos encaminham e vocês acolhem, não é isso? É isso mesmo. Vamos dizer assim, é um ano sabático. São 9 meses que passam aqui, de março até novembro, e nesta temporada, em vez de cuidar dos outros, porque nas paróquias a gente cuida dos outros, né? Eles são cuidados. Aqui eles cuidam de si mesmos. Você procura se abastecer, se fortalecer, para que depois deste período em que retomam, se encontram com Deus, reassumem com garra a sua missão, aí depois podem voltar para poder continuar a sua missão nas paróquias. Então, e o Padre André vivia na comunidade e ele também fazia parte desta comunidade que acolhia e rezava, e a vida toda do Padre André foi esta de oferecer a sua vida pela santificação dos padres mesmo. Olha, é história demais, eu não contei as minhas ainda. Lucila, nós temos mais um minuto para poder passar um vídeo ainda da história dele. Fala um pouco mais sobre a missão. Então, o Padre André, para quem não sabe, ele nasceu em 22 de dezembro de 1919. Imagina que era uma época, né, que foi depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Que esse é o ano de 100 anos dele. Esse ano é os 100 anos dele, né, do nascimento dele. E ele, quando ele nasceu, a família dele tinha assim, a mãe dele era um pouco doente e tudo, até que quando ele completou 7 anos, a mãe morreu. E ele conta, né, tem até uma parte do vídeo que acho que vai ser mostrado, que ele conta da vocação dele. Ele fala que desde pequeno ele queria ser padre. Ele queria servir ao Senhor. Só que ele nunca tinha demonstrado. E a mãe dele, antes de morrer, afidou ao padre, né, da paróquia os cuidados para o pequeno André. Porque ele era muito mirrado, ele era pequenininho, ele era doente. O Padre André sempre foi uma pessoa assim, quem conheceu, ele não era uma pessoa de porte físico forte, né? Ele era bem mirradinho, só que ele tinha essa força interior. E quando ele entrou para o seminário com 11 anos, que ele descobriu que a mãe dele tinha confiado ele ao padre, mas ele não sabia dessa história. Bom, né? Deixa eu te contar, é tão bonita essa história que nós vamos continuar no próximo programa e vamos começar o novo programa com a Lucila aprofundando essa história tão bonita que e aí ele confirmou a vocação dele aos 11 anos, com essa vontade e quando a mãe tinha morrido. É linda a história. Então, no próximo programa vocês vão continuar conosco. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por assim